Dimitris Salostros, um jovem grego, morre precocemente em Atenas, deixando sua esposa Maria sozinha. Passando por um período de lembranças e um julgamento extremamente intenso, Dimitris consegue derrubar o Overlord, o anjo carcerário que tentava levá-lo às 8 prisões. No seu funeral, Dimitris reencontra Maraia e assim faz uma promessa de voltar à vida e estar ao lado dela, despertando poderes até então desconhecidos até mesmo pelo anjo guia de enterro, Obelisco. Já no paraíso, Obelisco explica as regras para Dimitris, as dimensões e toda a hierarquia dos anjos que vão até os anjos deuses. Sem se incomodar com as consequências, Dimitris promete voltar à vida e vai tentar conseguir isso a qualquer custo. Só que não imagina que longe dali, o seu grande rival Overlord se livrava das garras e presas de anjos e assim jurava vingança. Hoje apresentamos capítulo 7, um cupido chamado Annie. Fala Geeks, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro Schlein e no vídeo de hoje vamos continuar a nossa querida saga do Vale dos Anjos, que, repetindo mais uma vez para quem não sabe o que é a fusão de livro com canal no YouTube, um projeto totalmente pioneiro no mundo literário. Vindo aqui nos comentários, você clica no link, tem acesso ao livro, já estamos no capítulo 7 e a leitura é totalmente grátis. Então, recadinhos dados, curtir e se inscrever, recomendar aos amigos, vamos ao que interessa, que esse capítulo tem personagem importante chegando. E esse capítulo começa então com o Dimitris vendo o Obelisco partir, e aí ele decide tomar uma atitude, partir, porque ele tem que seguir, né? Tem que ir para a dimensão dele, tem que conhecer que mundo é esse que ele está, como é que é esse paraíso que ele acabou de chegar. E ele então é interpelado por uma anjinha chamada Ayla, que fala para ele, que acompanha ele, uma anja receptora. E Ayla, para quem não sabe, foi muito curioso, porque as primeiras versões do Vale dos Anjos eu escrevi quando eu ainda estava no ensino médio. Olha isso, Geeks. E aí tinha uma menina na escola chamada Ayla e eu estava procurando nomes um pouco diferentes, que não fossem tão comuns, e que eu pudesse usar e que de repente não denunciasse a nacionalidade das pessoas. E aí eu gostei desse nome, mas eu nunca mais a vi, não sei nem onde que essa menina anda, mas o nome ficou e está aqui presente no livro, a Ayla. Então o Dimitris repara que era uma criança, e só que a forma como ela conversa, assim, ela tem uma maturidade muito maior para a idade que ela aparenta ter, né, pela aparência dela. E ele explica que ela foi a primeira a morrer ali da família dela e ela se tornou uma anja receptora para poder ser a primeira pessoa que os pais vissem quando eles chegassem ali ao paraíso, que é o que ela espera. E então o Dimitris fica surpreso, ele olha ali para aquele local, ele fica estupefato pelo tamanho da construção, a mansão dos recém-chegados, mas aquilo é muito maior do que uma mansão, basicamente um nome, basicamente um hospital gigantesco, uma construção que não tem nem percepção de tamanho. Vocês imaginam um local que abrigasse todo mundo que morreu e fosse para o paraíso. Tem que ser um local realmente muito grande. Então ela acompanha ele e ele fala, né, que ele queria ter informações da dimensão dele. E aí a Ayla fica assim, mas o Obelisco não te explicou, ele deveria ter te explicado. E ela fala que o local onde ele está é chamado de Olimpo. Aqui, obviamente, né, filhos da luz, Olimpo vem da mitologia grega, que é o local onde os deuses gregos vivem. E aqui é o local onde todas as dimensões se encontram. Então não importa de onde você seja, que época você seja, que era você seja, vocês vão se encontrar nesse local que é chamado de Olimpo. Então onde ficam os anjos deuses, onde ficam as pessoas que são julgadas, mansão dos recém-chegados e outras localidades que vocês vão descobrir então aqui ao longo dessa saga do Vale dos Anjos. Então Olimpo é um lugar super importante. E aí então ela fala, olha, tá vendo ali no fundo? Tem um castelo ali da deusa Sara, deusa do amor. E aí você pode, então, né, pegar mais informações, eu só vou te acompanhar. E aí ela fala o que ela faz, ela leva ele, então, até a porta do castelo, faz todo o acompanhamento e ele, então, vai em busca de informações. E quando ele chega, ele fica muito surpreso, porque aqui o castelo é obviamente inspirado no castelo da Cinderela, da Disney. Então, para quem conhece, vou até deixar aqui a imagenzinha. E ele fica muito surpreso, porque é um castelo basicamente dominado por mulheres. Então os quadros todos, assim, toda a decoração do local são várias anjas, né? Eu falo anjas, várias anjas e vários quadros de mais variadas formas, roupas, mais variadas épocas. E ele encontra assim, várias mesas com noticiários, só que de várias formas, desde tablet até papiro.
E é muito engraçado que ele fica assim, tudo muito curioso. É muita gente, muita diversidade, e tudo aquilo ali pra ele é novo. Ele vê um monte de coisa e tenta, como que eu vou me informar? E ele vê ali um local que parece ser tipo um balcão de informações. E ele, tá, vou perguntar. Só que ele repara que algumas das mulheres que estão ali, algumas das pessoas, principalmente as mulheres, elas estão usando as túnicas, né, as roupas dos anjos brancas, com ligeiros ajustes. Então, um decote, uma barra, um capricho, alguma coisa que torne a roupa assim, mais bonita, né? Não aquela túnica dona clássica de monge. E aí ele vê que nesse balcão de informações só tem anjos, praticamente. E ele fica um pouco de receio se ele deve ir ali perguntar ou não. Então ele fica, puta, preciso tirar dúvida com alguém. E nisso, Gui, corta-se assim a cena, proposital, e antes disso, não posso esquecer, olha eu esquecendo aqui, tô falando e tô esquecendo. Quando ele tá a caminho, é descrita uma cena, vocês devem prestar atenção, essa cena é muito importante. Para tudo que vai acontecer nessa história, essa cena é muito importante, em que ele percebe, assim, sabe quando você olha ao longe, você tem que estar acontecendo alguma coisa, você fala, nossa. Só que aí a Ayla chama a atenção dele e ele perde assim o que está rolando. Ele só vê um encapuzado com um cara, ele vê alguém de longe assim olhando, mas ele está muito longe, está muito distante, não consegue perceber e a cena passa batida. Mas se está no livro, é porque tem relevância. Voltando para o castelo então, o Dimitri está tentando ali pedir informação e aí a cena corta e começa o ponto de vista. Para quem não sabe, ponto de vista é quando eu coloco a lupa da cena, o foco da cena, a câmera, quem é o protagonista da cena em outro personagem. Vocês podem ver que não é o Dimitris que está narrando aquela cena, né? As coisas não acontecem sobre o ponto de vista dele. Estão acontecendo sobre o ponto de vista da Anne. Aqui, uma das minhas personagens favoritas, a querida Anne. Vou deixar aqui o desenho feito pelo querido Luiz Quadros, super talentoso. E é justamente nessa cena que ela está assim, olhando para as unhas, vendo se elas estão bem feitas. A Anne, ela é totalmente inspirada em duas figuras, uma real e uma fictícia. O nome Anne vem da minha querida atriz Anne Hathaway, que é uma das minhas atrizes favoritas. Eu lembro que na época que eu escolhi o nome, eu lembro que estava passando o Diário da Princesa, olha isso. E ela já tinha me chamado a atenção, eu era moleque. E depois, quando eu assisti o Diabo Veste Prada, eu fiquei de fato assim encantado com a Anne. E eu quis que a personagem se chamasse Anne por causa disso. E a fisionomia, né, o cabelo ruivo, toda a descrição da Anne se baseia, olha só, na Mary Jane do Homem-Aranha. Então quem não conhece aqui a Mary Jane, vou deixar aqui uma fotinho dela. Não é na Marina Rui Barbosa, muitos podem achar isso, mas não. Até porque quando eu escrevi o Vale dos Anjos ali, as primeiras versões, eu nem sabia que ela existia, ela devia ser criança. Então, fui inspirado na Mary Jane. Eu sempre gostei muito de Homem-Aranha, assistia lá os desenhos da Globo, lembra do Homem-Aranha que passava de manhã? Então, é inspirado totalmente na Mary Jane Watson. Então, essa é a criação, o processo criativo da Anne. E aí ela é surpreendida, assim, por alguém que chama, assim, ela, e ela fica tão surpresa porque ela está esperando alguém, ela teve uma discussão com alguém, que também é algo importante. Olha só, tô dando um spoilerzinho aqui, só pra vocês prestarem atenção. E aí ela se levanta, sabe, do tipo, ai não, obrigado, você voltou, ela dá um abraço, que quando ela vê, não é o amigo dela, ela, tipo, ai não, desculpa, tenta se consertar aqui, tá toda, né, sem graça, e aí o Dimitris, tipo, não, tá tudo bem, começa a perguntar pra ela onde fica ali as informações, começa a encher ela de pergunta, e ele percebe que a Anne, ela é uma mulher vaidosa, e ao mesmo tempo, não vou dizer convencida, mas assim, sabe que a mulher quando tem uma autoestima? Então, ela é uma mulher com uma autoestima, ela confia no taco dela, e ao mesmo tempo pode soar em alguns momentos uma certa arrogância, porque ela fala, mas eu sou linda mesmo. Então, assim, é uma confiança que transborda. Só que é uma confiança e ao mesmo tempo carisma, porque ela tem um jeito assim, carinhoso, prestativo, porque ela dá uma atenção pro Dimitri. E ela não, diferente do Obelisco que fica tirando sarro, é tudo sarcástico, ela não tem aquela paciência dela limitada. Quando ela começa a encher o saco e perguntar demais, ela, ó, não posso falar, por que você quer virar cupido? Não posso falar. Não quero falar sobre isso. Só que ela sempre, assim, ela é muito respeitosa com ele. Apesar dela ser firme, ela não o distrata. E aí eles começam ali a conversar, até o momento em que ela fala, olha, desculpa, não tenho o que fazer, é isso, pergunta ali e tô indo embora. E ela se vira. No que ela se vira, ele toca no ombro dela e ela sente alguma coisa.
não posso falar nada. Ela sente alguma coisa. E no que ela sente, aqui é muito importante, Filhos da Luz, porque até o momento ela estava tratando de mitos como um qualquer ali. O cara chegou, tá enchendo meu saco. Quando ela sente esse toque, uma energia, alguma coisa chama a atenção, algo acontece com ela ali, mexe muito forte com ela, e ela começa a dar uma atenção diferenciada. Então vocês percebem que, a partir desse momento, ela olha pro Dimitris com outros olhos, e ela quer saber mais sobre ele. Então, pô, como que ele morreu, o que que aconteceu, e aí ele tenta explicar para ela como que foi. Aí ele fala da Maraia, ele fala do sonho dele de voltar à vida. Olha que louco, o cara acabou de morrer, sabe que é proibido, aí ele chega pra uma Cupido e solta que quer voltar à vida. Aliás, a Anne é um Cupido. E o Cupido, como a gente sabe, assim, a gente conhece, é aquela figura responsável por unir, né, duas pessoas, fazer uma pessoa se apaixonar pela outra. Só que aqui na figura do Vale dos Anjos não só necessariamente entra-se o Cupido para isso. O Cupido é como se fosse um psicólogo espiritual. Sabe aquela vozinha na nossa cabeça que às vezes fala, não faz isso. Puta, não vai. Sabe aquela voz que fala, não vai. Tô com mau pressentimento. Muito obra do Cupido. Então aí dá uma breve explicação aqui para ele, o Dimitris fica encantado, nossa, que legal. E aí, de vez a Anne, a vontade dela era dar um baita de um sermão e falar, se toca, o que você vai fazer é proibido. Você acabou de chegar do paraíso, você quer jogar tudo fora e parar nas 8 prisões? Vai em frente. Só que ela não consegue. Ela ficou tão hipnotizada com o que aconteceu, com o que ela sentiu, que ela acaba se deixando levar pela situação e meio que quer ajudá-la, ela fica compadecida. E é muito louco, porque imagina, de novo, a mesma coisa que aconteceu com o Obelisco. Imagina quantas pessoas em situações piores. Só que algo no Dimitris a chamou a atenção. Isso tem que estar muito claro para vocês, senão vai parecer que ele é só mais um, e não é o caso. Então ela sentiu aqui alguma energia, alguma conexão, e ela fica disposta então a ajudá-lo. E aí o Dimitris brinca com ela, do tipo, como que você fica atualizado a tecnologia? E aí ela fala que, você acha que as pessoas quando morrem ficam sem fazer nada? É bem importante reforçar, porque as pessoas passam por reciclagem tecnológica, muitas pessoas conseguem aprender novas tecnologias de forma empírica mesmo, sem fazer qualquer tipo de curso, como é na nossa vida real. E muitas pessoas não se atualizam, e aí quando vai tentar ver, já está totalmente ultrapassado e tem dificuldades, o que é muito comum aqui conosco. Então, o que ela diz? Ela fala, olha, Dimitris, eu acho que tem uma forma de você voltar à vida. Só que a forma natural, que é a que você está esperando, você vai levar décadas, séculos. Porque, Filhos da Luz, imagina o seguinte, para você se tornar um anjo com o poder de você voltar à vida, já é algo muito demorado. Imagina você se tornar um guia de enterro. Olha o Obelisco, quantos anos para ele se tornar um anjo? Não foi 1, 2, 3 anos. E para ele se tornar um anjo, quanto mais alta a casta, mais tempo se leva para conseguir. Não é uma coisa que ele vai conseguir em 2, 3, 5 anos. E ela fala isso pra ele. Só que ela fala, olha, eu acho que tem uma maneira, eu preciso dar uma olhada, você não tem que ir pra sua dimensão, então vai lá, faz o que você tem que fazer e volta pra cá pra gente conversar, e aí eu acho que eu consigo te dar a sua resposta. Então o Dimitris, ele já vai determinado aí a dimensão dele, mas com a volta pra conversar com a Anne. Então a Anne aqui já ganha um ar aqui especial dentro do livro, e já mostra que é uma personagem que veio com uma certa relevância. E então ela leva ele até o local, que é como se fosse uma cabine, sabe? Uma cabine, aquelas cabines de telefone antigas, aquela que o Superman entrava para se trocar quando ele tinha que combater alguma coisa. Só que, obviamente, maior, mais confortável, e ali naquele local, o Dimitris, então, consegue ali, num painel, informar qual é a dimensão que ele está indo, e aí, então, ele vai partir para a dimensão dele. Então, o próximo capítulo vai mostrar como é a dimensão de alguém que acabou de morrer, como que é o mundo normal de alguém que morreu. E aí o capítulo acaba, e aí vocês conhecem essa personagem, conhecem a Cupido, conhecem a Anne, e conhecem um pouco mais do universo do Vale dos Anjos. Bom, Filhos da Luz, e para esse capítulo eu tenho, olha só, 2 convidados. Que legal, consegui 2 convidados especiais aqui, 2 pessoas muito queridas. O primeiro deles, vou inverter a ordem, então vou começar com os cavaleiros primeiro. O primeiro deles é um grande amigo meu, um escritor super talentoso, que está escrevendo, inclusive, agora, publicou já recentemente As Aventuras do João pela Casa, ou de João pela Casa. Eu vou deixar nos comentários aqui o link para vocês conferirem o livro. E o nome dele também é Leandro, meu xará, Leandro Dupré, que também é organizador de coletâneas na editora Andros. Então, assim como eu, 2 organizadores, 2 escritores, um grande amigo, um escritor super talentoso, que veio aqui falar para nós
a sua percepção sobre o capítulo 7, Um Cupido Chamado Anne. Lê, Xará, diga aí o que você achou. E aí galera, tudo bom? Para mim é uma grande satisfação estar participando também desse ciclo de avaliações do Vale dos Anjos do meu amigo Leandro Schulai. E para essa análise agora do capítulo 7, o que eu queria destacar é que ainda tem muita questão em suspenso assim, dos personagens. A gente não tem muita noção das intenções de cada um exatamente, né? Então o que eu queria destacar dois pontos, na verdade, que eu acho que já são um pouco mais perceptíveis para a gente poder entender a história. Então, o primeiro deles é que os deuses e anjos citados na história, eles seguem muito a definição que os gregos e romanos usavam para a mitologia dos deuses deles. Então não era aquela coisa de ideal de perfeição, assim, um deus perfeito. São deuses à semelhança dos homens, que têm os sentimentos dos seres humanos, que sentem raiva, que sentem inveja, também sentem amor, mas também sentem ódio. E isso fica muito perceptível por exemplo, na vaidade assim, do obelisco e da própria Cupido N desse capítulo de agora. E essa questão desses sentimentos que eles apresentam também leva a esse segundo ponto que é mais perceptível, que é a questão da hierarquia. E na história ela fica muito... O paraíso ele é muito regradinho, né? Ele é até burocrático, se for ver. Muitas funçõezinhas para cada um. Tem a base da pirâmide, o que é um pouquinho mais acima, um pouquinho melhor, o que é o topo da pirâmide. Então tudo se baseia em relações de poder, em jogos de poder. Não existe essa coisa de você ver uma pessoa pelo que ela é e não pelo status que ela possui. E o Dimitris ele entra nesse enredo para tentar transformar isso, confrontando esse estado de coisas que existe, a partir dessa rebeldia que ele mostra, que já mostrou até no início, no próprio julgamento dele e em várias outras ações. Então Dimitris ele vai propor uma ideia mais democrática, mais igualitária de tratamento entre os seres, sejam eles deuses, semideuses ou quem quer que seja. Isso já fica visível nessa cena da Cupido N, que não pode nem... que estranhou ser tocada pelo Dimitris. Então, a partir dele é que parece haver esse tipo de transformação, de você ver, de usar mais o sentimento, mais de você enxergar a pessoa como ela realmente é. E esse cenário me lembrou muito uma citação bem bacana do psiquiatra Carl Jung, que vai dizer que você pode dominar todas as técnicas, conhecer todas as teorias, mas a partir do momento que você encontra uma outra alma humana, você precisa ser simplesmente uma outra alma humana. É isso que mais vale a pena. Então, era isso que eu queria dizer para vocês, pessoal. Boa leitura para todo mundo e vamos seguindo aí com essa história bacana demais. Bora lá. Bom, filhos da luz, conferiram aqui a opinião do Leandro Dupré? Não deixe de segui-lo nas redes sociais, tá aqui o Instagramzinho dele, confiram, sigam-no, conheçam o trabalho dele também. E aqui, para a nossa querida dama, a nossa querida Thalita TM Naviscas. Olha só, a Thalita, que tem o Instagram dela literário, que é o tai.lendo, e que também tem trabalhos na literatura. Ela organizou uma coletânea, olha que interessante. Eu vou deixar também aqui nos comentários o link para que vocês acessem o livro da Thalita que ela organizou, vejam o livro, conheçam o trabalho dela também e, claro, conheçam o Instagram dela e vejam também as redes sociais dela. E aí, Thalita, complementando a opinião do Leandro, o que você achou de Um Cupido Chamado Anne? Nos diga. Olá, eu sou a TM e eu fui convidada pelo Schulai para comentar com vocês sobre o capítulo 7 do livro O Torneio dos Céus, O Vale dos Anjos. E no começo, o prólogo, a gente acompanha a Cronos, né? Que já teve também uma outra pessoa comentando.
Depois, a partir do outro capítulo, a gente já acompanha Dimitris desde seu nascimento até a sua morte e pós-morte, podemos dizer assim. E no final do capítulo 6, a gente acompanha o Overlord fugindo. Eu pensei, bom, no capítulo 7, o Shulai vai falar sobre essa fuga. E não, ele introduz uma nova personagem, que é a Cupido Annie. Pra quem reparou, viu que a Annie, ela não só apareceu pra dar o ar da graça ou pra ser mais uma personagem legal, não. Ela reconheceu o Dimitris. Da onde? O que ela sabe? Será que tem a ver com o Supremo Ser? Será que tem a ver com a tal lenda? E entra mais perguntas na nossa cabeça, né? E no capítulo também a gente percebe e a gente acompanha o Dimitris a entrar na dimensão dele. O que ele vai encontrar? Porque até então a gente não tem muita informação sobre o que tem realmente. Apesar de ter pessoas que talvez ele conheça, como o próprio pai dele, talvez tenha, sei lá, novas tecnologias, né, se adequando a cada ano que passou. E vamos cada vez mais ter mais perguntas e mais curiosidade sobre essa história. Onde o Shulai vai levar, o que ele vai fazer com o Dimitris, quem é o Dimitris realmente, que poder é esse que ele tem, que lenda é essa, quem é o Supremo Ser e por que e o que o Overlord vai fazer, né, nessa fuga dele. Se ele já vai atacar direto ou se ele vai se esconder para armar algo muito mirabolante, já que ele é um anjo carcereiro, que ele tem poderes também, ele é um dos mais, né, conhecidos e poderosos ali. E vamos ver como é que vai ser. Eu adorei até agora, eu acho que a narrativa do autor é muito fluida, ele consegue conquistar o leitor a cada capítulo. As músicas que ele coloca no início são bem legais e eu acho que dá todo o tom, né, da leitura. Os vídeos posteriores, tanto do autor comentando, né, sobre a obra, como até mesmo dos parceiros e leitores, sobre a sua visão, porque assim, quem comentar, né, você que comentar aqui embaixo, vai ver se você teve a mesma visão, mesma opinião, se você concorda, se você não concorda. E é isso que é o mais legal, essa troca. Então, eu estou à disposição de todo mundo. Quem quiser conversar mais, quem quiser falar sobre a obra e sobre outros livros, só seguir, né, no Instagram. E estarei à disposição de todos vocês. Que vocês curtam cada vez mais essa história, porque eu estou curtindo bastante. E até a próxima, né? Quem sabe a gente aparece mais para falar sobre esse livro, sobre Dimitris, sobre o Olimpo, sobre o paraíso, sobre os anjos carcereiros, sobre os anjos deuses e sobre essa trama, né, que o Shulai construiu, tá bom? Um beijão, muito obrigada, Shulai, e até a próxima. Bom, filhos da luz, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido esse capítulo. Olha só, tem personagem novo, tem localizações novas, tem algumas informações de tecnologia, tem mistérios que mantêm essa obra pegando fogo para vocês continuarem lendo. Então, deixa aqui os seus comentários, seja no livro ou seja no vídeo, o que vocês acharam? Gostaram, não gostaram? Quais são as expectativas de vocês? Vocês gostariam de ser um cupido? Então, comentem, se inscrevam, conversem comigo, me sigam nas redes, sigam o Leandro, sigam a Thalita. Obrigado por tudo mesmo. Vocês são incríveis e maravilhosos. Vocês são demais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.